Olá, tudo bem com você que está em casa? Como está sendo o seu dia? Está sendo um dia abençoado, um dia tranquilo, um dia feliz, um dia calmo onde você já buscou a presença de Deus? Você já orou hoje? Qual oração você fez? Bom dia, minha querida. E você, já orou hoje? Sim, meu bem, já orei, já li a minha Bíblia, já fiz o meu culto, porque Jesus ele diz assim: busca primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. E quando a gente faz igualzinho, do jeitinho que Jesus falou, o que que acontece? A gente tem paz. Pensa, feijão está pegando fogo, está queimando arroz, e a gente está tranquilo. Menino tá pulando do penhasco. A gente fala aí, peraí, calma, vou chegar lá, vai dar tempo, né? Não fica aquele desespero, coloca a mão na cabeça, meu Deus. Sabe, a gente tem paz e a gente consegue resolver as coisas muito mais fácil. Segredo da paz é essa, então? É, é buscar primeiro o reino de Deus. Então vamos buscá-la em oração nesse momento para a gente começar o estudo? Vamos. Senhor nosso Deus, obrigado por tudo, obrigado pelas bênçãos. Ajuda-nos, Senhor, a estudar e entender tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Perdoa as nossas falhas, aumenta a nossa fé em Ti, em nome de Jesus. Amém. Amigo que está em casa, hoje nós vamos estudar um tema muito importante, que é o mandamento esquecido. Como assim um mandamento esquecido? Nós já estudamos que existem 10 mandamentos, que foi a lei que Deus deixou. Mas teve um desses que as pessoas esqueceram. E esse mandamento é referente ao dia de sábado. Algumas pessoas guardam o domingo, algumas pessoas guardam a segunda-feira. As pessoas têm guardado vários dias. Mas qual foi o dia que realmente Deus deixou? Vamos relembrar? Vamos relembrar. Vamos ver agora o que a Bíblia nos diz em relação a isso. O que diz o quarto mandamento? O que tem escrito nele? Qual é a ordem do quarto mandamento? Vamos olhar? Êxodo capítulo 20, verso 8. Êxodo capítulo 20, verso 8 diz assim, ó: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Então é isso que está escrito no quarto mandamento: guardar o sábado. Estar com Deus neste dia de uma forma muito especial, guardando, obedecendo, fazendo as coisas que Ele mandou que fizesse nesse dia. Então isso é o que está escrito no quarto mandamento. Não é interessante saber disso? Saber que o que Deus falou e o que nós precisamos fazer? Agora, por que Deus estabeleceu o sábado? Quando e por quê? Vamos ler. A Bíblia vai responder. Abra sua Bíblia aí. Procure junto com a gente, vá folheando a Bíblia, vai lendo com os seus próprios olhos, para você ter certeza do que está escrito na Bíblia. Então vamos ler Gênesis capítulo 2, do 1 ao 3. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Abra aí em Gênesis capítulo 2, verso 1 ao 3. Diz assim, olha: assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia
de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Então, quando é que foi instituído o sábado? Na criação do mundo. Na criação do mundo. E quais são os atributos do sábado? O sábado nos dá descanso. O sábado nos santifica. E o sábado nos faz reconhecer que Deus é o nosso Criador. Que nós não somos de nós mesmos, nós não nos pertencemos. Existe um ser superior que nos fez. E quando nós guardamos a lei dele, e o sábado está incluso nessa lei, nós reconhecemos que esse Deus é soberano em nossa vida. Aí a gente sai, meu bem, daquela situação de, o que é Deus para você? Deus para mim é tudo. Deus para mim é tudo, mas eu não faço nada que ele pede. Então, Deus para mim não é nada. Quando a gente obedece o que Deus fala, aí sim, Deus para mim se torna tudo. E quando ele se torna tudo, eu reconheço que eu não posso nada, que ele pode. E ele vai me conduzir para o melhor lugar. Então, amar a Deus, palavras e ações. Sim. Imagina. Você de casa, aquele marido, que todo dia chega para você e diz assim, oi, meu bem. Oi, amor. Oi, amor. Dá um oi lá da porta, de lá ele já vai pegar o celular para jogar, ou vai jogar com os amigos, volta para o bar para beber. Mas ele chega na porta todo dia e fala, oi, amor. Passa um mês, passa 2, passa 3. No 4º mês, amiga, você já não vai querer isso mais. Porque isso não é demonstração de amor. Isso é um amor muito muito superficial. E a gente precisa mais que isso. E assim com Deus. A gente precisa mostrar o nosso amor. Exatamente. Mas qual foi o dia que os profetas no passado guardaram? Vamos descobrir? Vamos lá. A Bíblia vai passar para a gente aqui. Pegue sua Bíblia que nós vamos ler alguns textos agora, hein? Abra sua Bíblia aí em Êxodo, capítulo 16, verso 23. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Êxodo 16, 23. Diz assim, olha. E ele disse-lhes, isto é o que o Senhor tem dito. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o. E o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. E tudo o que sobejar, ponde em guarda para vós até amanhã. Essas palavras são de Deus. Que deu a Moisés. a Moisés. Moisés estava aqui recebendo ordem do próprio Deus para que ele preparasse tudo na sexta-feira, que é o dia de preparação, para no sábado não cozinhar nada, Tá tranquilo. não arrumar a casa, É para descansar. descansar na presença de Deus. Então, Moisés e todo aquele povo com ele, né, guardaram o sábado. Outro na Bíblia que guardou o sábado, Isaías capítulo 58. Isaías capítulo 58, verso 13. Isaías 58, verso 13 diz assim, ó: se desviares o teu pé do sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e se o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar a tua própria palavra, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra,
e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Em outras palavras, quer se dar bem? Guarda o sábado. Guarde o sábado. Olha quanta maravilha ele disse que nos daria por fazermos o que ele pediu. Reconhecimento de que ele é o Senhor soberano em nossa vida. Ele manda e a gente O disse. amorosamente Obedece. obedece. Quer se dar bem? Ezequiel capítulo 20, verso 12. Olha quanta maravilha Ezequiel ele disse que capítulo nos daria 20, verso 12. por fazermos Vamos descobrir algo muito interessante também neste capítulo, nesse verso aqui. 20, verso 12. Diz assim, olha: e também lhes dei os meus sábados para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. E olha o 20:20. O que o 20:20 diz? E santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. Então, o sábado serve como um sinal entre Deus e os homens. Exatamente. Mas não é qualquer homem. É entre Deus e o seu povo. Aquele que se considera filho de Deus tem o sinal de Deus. O que se considera filho de Deus guarda o sábado. Certo. Qual foi o dia também que Esdras e Neemias guardaram? Neemias capítulo 13, verso 15. Neemias 13, verso 15. Diz assim, olha, Neemias 13, verso 15. Naqueles dias vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado e traziam feixes que carregavam sobre os jumentos, como também vinho, uvas e figos e toda casta de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado. E protestei contra eles no dia em que vendiam mantimentos. E olha o verso 19. Sucedeu, pois, que, dando as portas de Jerusalém já à sombra antes do sábado, ordenando-o eu, as portas se fecharam, e mandei que não as abrisse até passado o sábado, e pus às portas alguns dos meus moços, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então, qual foi o dia que Neemias guardou? O sábado. O sábado. E ele deu ordem para que não trabalhassem também no dia de sábado. Mas essa ordem veio de Neemias? De jeito nenhum. Essa ordem veio do próprio Deus. E falou com Neemias, e Neemias transmitiu a todo mundo. E ficou tão. Era para ser tão bem transmitido que está escrito aqui na Bíblia. E mais uma vez a gente entende o quê? Que todo servo de Deus, todo mundo que lê a Bíblia, essa mensagem, esse recado é para você também. Você também está sendo abençoado com este dia, assim que você começar a guardá-lo. Mas esses aqui são do Velho Testamento, os patriarcas antigos. Todo cristão, para ser cristão, ele precisa ser obediente a Cristo, reproduzir Cristo, repetir as coisas que Cristo fez e falava. E agora nós vamos ler um texto para a gente saber qual era o dia que Jesus guardava. Qual era o dia que Jesus ia à igreja para ter comunhão com o Pai. Abra sua Bíblia. Lucas 4, 16. Diz assim: E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Então, Jesus, dia de sábado, no lugar que ele foi criado, como seu costume, chegou na igreja no dia de sábado e levantou para ler. E benzinho, no verso 31, aí de Lucas capítulo 4,
diz assim: E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava nos sábados. E em Nazaré, ele entra na igreja e começa a ler a Bíblia no sábado, que era costume dele ir à igreja aos sábados. E em Cafarnaum, ele ensinava o povo nos sábados. Então, estando ou não na sua cidade, como Jesus fez, é o dia de sábado que Jesus guardava. Exato. Então, quando a gente entende isso, as coisas vão ficando mais claras. Você está entendendo em casa? Está entendendo o dia de guarda? Que dia guardavam os seguidores de Jesus? Vamos descobrir? Está lá também em Lucas capítulo 23, 53. Lucas 23, 53. Lucas 23, 53 diz assim, olha. E, havendo tirado, envolveu-o num lençol e pô-lo num sepulcro escavado numa penha, onde ninguém ainda havia sido posto. Era o dia da preparação e amanhecia o sábado. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia seguiram também e viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. E voltando elas, prepararam especiarias e unguento, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Então, os seguidores de Jesus, aqui as mulheres que seguiam a Jesus por ocasião da morte dele, viram aonde ele foi sepultado. Elas correram para casa, era sexta-feira, dia de preparação. Correram para casa, prepararam ungüentos para que depois do pôr do sol do sábado, elas fossem ungir, embalsamar o corpo de Jesus. E no sábado, verso 56 diz que elas fizeram o quê? Descansaram. Guardaram o sábado. Exatamente. Agora a gente vai ler um verso que, assim, vai ficar mais claro do que um dia ensolarado. Vai ficar muito fácil de entender. Que encontra lá em Isaías 66, versos 22 e 23. Que dia os salvos, os santos, os que forem morar na nova terra com Jesus, eternamente vão guardar. Que dia é esse? Abra sua Bíblia aí, Isaías capítulo 66, verso 22 e 23. Diz assim: Porque como os céus novos e a terra nova que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que, desde uma festa da lua nova até a outra, e desde um sábado até ao outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. E sairão e verão os corpos mortos dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e serão um horror para toda a carne. Então, o que a gente pode entender aqui? Que o verso 22 está falando sobre a nova terra. Esse mundo renovado, como a gente já estudou, que Jesus vai renovar tudo, para que a gente possa viver eternamente nele. E o verso 23 deixa bem claro que de uma lua nova, de um sábado ao outro, virá toda a carne adorar a Deus. Isso quer dizer que na eternidade, depois da volta de Jesus, depois do milênio, nós vamos guardar o sábado eternamente. E será uma grande festa. Uma grande alegria. Como é a proposta de Deus para nós hoje? Imagina, diz aqui que Jesus, ele mesmo falando, vai criar uma nova terra. Imagina uma terra novinha, limpinha.
toda bonitinha, nova, com Jesus nela. Aí no dia de sábado, o verso diz que virá toda carne. Isso quer dizer, todas as pessoas dos mundos habitados virão. Os anjos virão. Todo mundo vai se concentrar aqui nesse mundo para adorar a Deus no dia de sábado. Vai ser o universo inteiro guardando o sábado. Você consegue imaginar isso? Você consegue imaginar? Agora me diz uma coisa. Por que lá no passado guardaram o sábado? Na criação, Deus deu o sábado. Por que hoje você rejeita guardar o sábado? Por que hoje você acredita na fábula de que não precisa guardar o sábado? Por que você acredita na fábula que diz que é lá para o povo judeu? Isso é uma história que inventaram para você. A Bíblia te apresenta que o sábado é o dia de guarda. E agora me diz uma coisa. Será que tem alguém que pode ignorar esse mandamento? Vamos descobrir? Vamos descobrir? Tiago fala para a gente o que é. Tiago 2,10 diz assim, olha. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devemos ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. O que acontece aqui? Qualquer um que tropeçar em um ponto, em uma das leis, em um dos 10 mandamentos, será culpado de todos. Porque o mesmo que disse, não cometerás adultério, também disse, lembra-te do dia de sábado. O mesmo que disse, honra teu pai e tua mãe, também disse, lembra-te do dia de sábado. Então, a lei, ela não mudou e ela muito menos foi abolida. Consegue entender isso? E 1 João 2, verso 4, ele diz assim, aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Exatamente. Quer você ser verdadeiro com Deus e sair só do falar, agir da forma que você fala, que Deus é tudo para você, que Ele realmente seja tudo. Que a mentira não venha tomar conta de nós. Nós possamos realmente adorar a Deus e guardar o dia que Ele mandou. Vamos ao nosso compromisso de fé? Lá. Creio que o sábado teve sua origem em um mundo sem pecado. Desejo observar o sábado como Jesus fazia. Preciso da ajuda de Deus para cumprir esse mandamento. Se você tem esses desejos no seu coração, ore nesse momento com a gente. Feche os seus olhos e peça a Deus, Senhor, me ajuda. Perdoa os erros, perdoa o tempo que eu passei sem guardar o sábado, sem guardar o teu dia. Me ajuda de hoje em diante a guardar o teu sábado, porque foi o dia que o Senhor deixou para cada um de nós. Vamos orar? Querido bom Deus, às vezes passamos por dificuldades que nós mesmos buscamos, que nós mesmos provocamos. Quando o Senhor diz, faça assim, filho, porque isso vai ser o melhor para você. Nós damos ouvidos àquela voz que não quer o nosso bem e que diz, não tem nada a ver. Não é assim não. Não,
isso aí é demais. Sabe? A gente dá ouvido a essas vozes, Senhor, e não damos ouvidos a Ti, que quer sempre o nosso melhor. Bondoso Pai, que possamos ser filhos obedientes, que possamos viver do jeito que o Senhor disse, porque é um jeito maravilhoso de se viver. É o jeito que vai nos dar vida eterna, beleza, paz, tranquilidade, serenidade, vai nos dar alegria. Às vezes, Pai, eu fico imaginando como é passar um dia inteiro sorrindo, alegre, sem ter um probleminha sequer. Estou louca para que esse dia aconteça. Estou anelando, Senhor, esse dia chegar. Volta logo, Senhor, que possamos fazer sempre a Tua vontade, para estarmos juntos de Ti. Esteja conosco, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe e até o próximo estudo, se Deus quiser.